Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST. E vamos começar o giro de notícias pela terceira turma. A Telefônica Brasil foi condenada por cobrar metas de um vendedor pelo WhatsApp fora do horário de trabalho dele. A indenização havia sido negada pelos juízos de primeiro e segundo grau. Para o TRT, em Minas Gerais, o empregado poderia ter deixado de responder ou até mesmo ler as mensagens. Mas, para o relator do processo na terceira turma do TST, ministro Alexandre Agra Belmonte, a conduta da empresa invadiu a privacidade do empregado, que tem outras coisas para fazer, em vez de ficar se preocupando com situações de trabalho fora do expediente. Por unanimidade, a turma determinou o valor da indenização em R$ 3.500. E a oitava turma entendeu que uma construtora em Manaus, Amazonas, não é responsável por morte de operário atingido por um raio. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que abrange Amazonas e Roraima, entendeu que as condições de trabalho impostas ao empregado contribuíram para a morte dele. O caso chegou ao TRT depois que a viúva do operário reivindicou a indenização por danos materiais, uma vez que era o marido quem garantia o sustento da casa e por danos morais devido ao abalo psicológico sofrido por ela e pelos filhos. O TRT observou que o local onde o trabalho era realizado era descampado, não tinha para-raios, aterramentos, nem mesmo um espaço com cobertura para os trabalhadores se protegerem. Além disso, com base no depoimento de empregados, o operário foi atendido inicialmente pelos próprios colegas, que não eram capacitados para prestar o socorro. A decisão do regional teve como base o Código Civil. De acordo com o artigo 186, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Já o parágrafo único do artigo 927 afirma que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. A empresa recorreu à oitava turma do TST, alegou caso fortuito, argumentou que o fato foi imprevisível, não relacionado à atividade desenvolvida pelo operário. O relator, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, votou pelo afastamento da condenação por entender que houve violação ao artigo 393 do Código Civil. O artigo estabelece que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Aqui é caso fortuito externo, então é fundamento preponderante do meu voto. A ministra Maria Cristina Peduzzi abriu divergência concordando com a decisão de segundo grau. Identifico duas condutas da reclamada que contribuíram para o evento danoso. Primeiro, a ausência de abrigo próximo ao local de trabalho. E segundo, a prestação de primeiros socorros de forma insuficiente e inadequada, que são dois fatos registrados no acórdão regional. A ministra Dora Maria da Costa, no entanto, votou com o relator. Assim, vencida a ministra Maria Cristina Peduzzi, por maioria, a turma decidiu que a construtora não deve pagar indenização. E a quinta turma determinou que cabe à Justiça Comum um julgamento de ação que discute cobrança de estacionamento para empregados das lojas de um shopping em Sergipe. A ação teve início após a Federação dos Empregados no Comércio e Serviços do Estado de Sergipe questionar a cobrança do estacionamento do shopping das pessoas que trabalham no local, já que a entrada no shopping era necessária em razão do trabalho. Em defesa, o shopping sustentou a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o caso, diante da ausência de relação de trabalho entre o estabelecimento e os empregados das lojas. O Tribunal Regional do Trabalho, em Sergipe, entendeu que a Justiça do Trabalho era competente para julgar por considerar que o objeto do pedido principal decorre do próprio contrato de emprego existente entre os donos das lojas, os empregados e os condomínios. Mas, ao julgar o recurso do shopping ao TST, o relator do caso na quinta turma, ministro Breno Medeiros,
observou que a relação entre os empregados dos lojistas e o shopping, no que se refere à gratuidade do estacionamento, não se insere na competência da Justiça do Trabalho, por se tratar de questão de natureza comercial e civil. Para o ministro, a competência para o julgamento da demanda pertence à Justiça Comum. A decisão foi unânime. O Giro de Notícias segue agora para a segunda turma. Uma indústria de confecções de roupa no Ceará vai ter que indenizar uma costureira que sofria discriminação no trabalho por ter hanseníase. Segundo testemunhas, foram afixados cartazes sobre a hanseníase no refeitório e anunciado por microfone que determinada empregada do setor estava com a doença. Ao julgar o caso, a relatora na segunda turma, ministra Maria Helena Malman, ressaltou a gravidade da conduta adotada pela empresa, a repercussão social e o abalo moral sofrido pela empregada. Diante dos fatos, a ministra aumentou a indenização, antes fixada em R$ 8.000 para R$ 20.000. Segundo a ministra, o valor anterior não atendia ao caráter pedagógico da condenação, pois não inibiria outras situações similares. E essa e outras notícias você também encontra na página do TST no Facebook. Curta nossa página e publicações e aproveite para deixar o seu comentário. O endereço é facebook.com/tstjus.